Agora a gente vai conhecer um pouquinho da IPL-SQ, a luz intensa pulsada da Videns. Falando um pouquinho sobre a ciência e tecnologia da luz pulsada. É uma tecnologia já bem antiga, né? Ela teve em 1995 a aprovação do FDA para uso em tratamento de lesões vasculares. Em 95 também, num estudo demonstrou que tinha uma redução de pelos da região tratada, onde estava sendo feito o tratamento para lesões vasculares, teve uma diminuição da quantidade de pelos. Então, em 97, teve a aprovação do FDA para epilação definitiva com luz intensa pulsada, para redução permanente dos pelos com a luz intensa pulsada. Então, depois vieram outros estudos e hoje em dia já tem aprovação para diversas indicações, já é uma tecnologia bem difundida na literatura. É um sistema altamente flexível, então a gente tem diversas indicações de tratamento com a luz intensa pulsada, é eficaz, a gente tem resultados muito bons, e alguns muito semelhantes aos lasers, e seguro também, comprovado por centenas de artigos científicos e anos de prática clínica. Então, a luz pulsada é o flash de uma lâmpada, onde parte da luz ela é absorvida pelo tecido e parte da luz ela é refletida. Essa luz que é absorvida pelo tecido ela é convertida em calor e para atingir o alvo, que é o nosso cromóforo. E aí depende qual comprimento de onda a gente está utilizando, vai ter mais afinidade por um ou por outro cromóforo. A luz, então, ela é transformada em calor e absorvida por esses cromóforos, que então vai ter uma desnaturação do alvo, que pode ser a hemoglobina, pode ser a melanina, no caso de lesões pigmentares ou então de epilação, hemoglobina no caso das lesões vasculares, entre outras. Então, a principal ação da luz pulsada é por efeito fototérmico. A luz pulsada, então, ela passa por um prisma, onde ela abre num leque de cores, onde cada cor é um comprimento de onda, né? Então, a gente tem desde 400 até 1.200 nanômetros dentro da luz pulsada. Então, ela tem um largo espectro, né? Por isso, da alta versatilidade da luz pulsada. Numa mesma tecnologia, a gente tem um leque muito grande de opções de comprimentos de onda. Então, cada comprimento de onda tem afinidade maior por um cromóforo específico, que a gente já vai falar um pouquinho desses cromóforos e dos comprimentos de onda, mas também cada comprimento de onda tem uma profundidade de penetração. Então, na luz pulsada, quanto maior o comprimento de onda, maior a profundidade de penetração no tecido, como a gente pode ver aqui nesse gráfico de penetração. Um ponto que é importante lembrar é a diferença da luz pulsada e dos lasers. A luz pulsada ela tem um amplo espectro, né? Então essa parte boa porque a gente tem uma variedade de comprimentos de onda e acaba tendo a versatilidade, né, da luz pulsada por esse motivo. Porém, a luz ela é divergente e incoerente. Então ela acaba ficando mais restrita à superfície da pele. Ela não consegue tanta profundidade de penetração como alguns tipos de lasers. Os lasers conseguem maior profundidade de penetração porque eles são colimados e coerentes, ou seja, o feixe do laser ele vai só numa direção e sentido, conseguindo mais profundidade de penetração. Porém, eles são monocromáticos, né? Então eles ficam mais limitados a um ou dois comprimentos de onda. Então, só para lembrar um pouquinho os tipos de interação da luz ou dos lasers com o tecido, a gente tem a interação fotoquímica, que ela é feita pela bioestimulação, PDT, ou fluorescência tecidual, que a gente consegue uma interação com a pele que a gente consegue com os lasers de baixa potência e com os LEDs. A gente tem também a ação fototérmica, onde a gente tem ou por fototermólise seletiva, ablação, coagulação, que a gente consegue com a maior parte dos lasers e da luz intensa pulsada também. E existe a interação fotomecânica, que é uma disrupção do tecido através de ondas de choque, que a gente consegue com os lasers em nano ou picosegundos, por exemplo. Aqui essa demonstração, aqui é o gráfico da curva de absorção do cromóforo-alvo, onde mostra que cada comprimento de onda vai ter maior ou menor afinidade por um cromóforo específico. E essa tabela correlaciona o comprimento de onda com o seu cromóforo-alvo. Então, por exemplo, numa fotoepilação, o cromóforo-alvo é sempre a melanina, e a gente geralmente utiliza os comprimentos de onda, os filtros de corte da luz pulsada, os 580, 640 ou 695.
Já para lesões pigmentares, o cromóforo é a melanina e a gente utiliza o filtro 540 ou 580. Assim como nas lesões vasculares, onde apesar do cromóforo-alvo ser a hemoglobina, a gente também utiliza o filtro 540 e 580. Na acne, a gente pode trabalhar de duas formas, uma ação, um efeito anti-inflamatório, diminuindo o processo inflamatório da lesão, com os filtros de 640 ou 695 nanômetros, ou inibindo a ação da bactéria acnes, que é trabalhando na porfirina endógena com um filtro de 400 nanômetros. Já no ZAI, a gente pode usar o filtro Dual Band. Por ele ter duas faixas de comprimento de onda, de 390 a 510 e de 850 a 1200, a gente consegue atuar tanto na ação anti-inflamatória, como atuando também na protoporfirina, diminuindo a ação da bactéria causadora da acne. Com o filtro Dual Band, a gente consegue tratar também vitiligo e psoríase por fotobioestimulação. Com essas duas faixas de comprimento de onda, a gente consegue tratar muito bem tanto vitiligo como psoríase. Na hora de parametrizar o nosso tratamento, além do comprimento de onda, é importante também entender sobre a duração ou tempo de pulso, que nada mais é o tempo necessário para entregar a fluência que a gente colocou no equipamento. A gente tem que sempre levar em consideração, para escolher o tempo de pulso, né, a duração de pulso do tratamento, a gente tem que sempre levar em consideração o tempo de relaxamento térmico do cromóforo-alvo. Então, cada alvo, cada cromóforo, tem um tempo de relaxamento térmico, que é o quê? O tempo que leva para ele perder 50% do calor absorvido. E nessa tabela vocês podem ver que cada alvo tem um tempo de relaxamento térmico específico. Importante também lembrar na luz pulsada sobre os fototipos. Então, quais são as características de cada fototipo? A gente leva em consideração aqui de uma forma bem simplificada, né, mas como é a resposta da pele à exposição solar, mas existem outros componentes também que a gente tem que considerar, como a cor dos olhos, do cabelo, da pele, mas bem resumidamente, né, a pele fototipo 1 é uma pele branca que sempre queima e nunca bronzeia. Fototipo 2 é uma pele também clara, né, usualmente queima e bronzeia com dificuldade. Fototipo 3 é uma pele intermediária, que às vezes queima e às vezes bronzeia. Fototipo 4, raramente queima e bronzeia muito fácil. O 5, que é uma pele mais mulata, muito raramente queima e bronzeia fácil. E fototipo 6 é uma pele negra, que nunca queima e sempre bronzeia. Então aqui um resuminho da luz intensa pulsada. A gente tem filtros de corte que vão de 400 a 1200 nanômetros. E o filtro Dual Band, que é um filtro exclusivo do ZAI. Como modo de operação, a gente tem o modo estático e no ZAI a gente consegue aplicar também no modo Dynamics. Energia com fluências máximas de 33 joules no modo estático e 7 joules no modo Dynamics. Tempos de pulsos que vão de 5 a 100 milissegundos. Uma frequência de operação de até 3 Hz, também dependendo em qual plataforma a gente está utilizando, qual o filtro. E filtros, os filtros disponíveis, né? Aqui no Brasil a gente tem 5 filtros de corte, que vem já no kit básico, de 400, 540, 580, 640 e 695 nanômetros. Para o mercado internacional, a gente tem também o filtro 515, mas só é utilizado em pacientes com fototipo muito baixos, então aqui no Brasil não é tanto comercializado. E o filtro Dual Band para acne, vitiligo, psoríase, que é utilizado somente na luz pulsada quando colocada no ZAI. E a gente tem também, além da safira grande, a gente tem duas vascotips, uma de 8 milímetros de diâmetro redonda e uma de 12 por 12 quadrada. Então a gente tem o sistema All-in-One, onde no mesmo handpiece a gente consegue colocar diversos comprimentos de onda só trocando o filtro. Então eu posso fazer uma combinação, por exemplo, de filtros numa mesma sessão. Eu posso utilizar o filtro de 400 para acne, utilizar o 540 para lesões vasculares, o 580 para lesões pigmentares, e ainda fazer estímulo de colágeno com outro filtro, 695, por exemplo. Então numa mesma sessão, eu tenho essa facilidade de trocar de comprimento de onda só trocando o filtro, sem desligar o equipamento, sem ter que trocar de handpiece, nada disso. Então é uma facilidade na hora da aplicação, porque a gente pode
trabalhar diversas indicações no mesmo paciente, numa mesma sessão, com essa facilidade pelo sistema All-in-One. A gente tem o exclusivo filtro 695, que é para estímulo de colágeno, principalmente fototipos mais elevados, e também para epilação, né? O modo Dynamics no ZAI, onde a gente consegue, principalmente para fazer tratamentos extrafaciais, diminuindo o risco de ter hipocromias ou de deixar o paciente zebrado, né? Isso acontece quando não é utilizado fluências corretas num tratamento, parametrização correta, né? A gente tem a opção de pulsos de 5 a 100 milissegundos. A gente consegue fazer desde tratamentos mais agressivos, com tempos de pulsos curtos, até tratamentos mais seguros e mais confortáveis para o paciente, com tempos de pulsos mais longos. Então, mais agressividade quando necessária e mais segurança também quando for preciso. A luz pulsada já é uma tecnologia muito versátil, né? Ainda para a gente ter essa grande variedade de filtros, aumenta ainda mais a versatilidade do handpiece. Um outro diferencial também da nossa luz pulsada é que ela tem a entrega da energia em Square Wave Pulse, ou seja, a entrega da energia num pulso quadrado. Então, se a gente coloca lá que a gente vai entregar 10 joules em 10 milissegundos, durante todo o tempo de pulso, em toda a área de tratamento, ele vai entregar esses 10 joules, sem zonas de superaquecimento. Então, quando o formato da entrega da luz pulsada ele não é quadrado, ela pode ter um pico de aquecimento, ou seja, às vezes no centro lá da safira ela vai aquecer mais e ele pode correr o risco de queimar o paciente. E ao redor dela pode não entregar a energia suficiente para que tenha sucesso no tratamento. Então vão ter áreas de superaquecimento com risco ali de queimadura e áreas não tratadas com regiões subtratadas, né? Porque não atingiu a fluência necessária. Então, na luz pulsada da IPLSQ, esse formato de entrega é quadrado, garantindo homogeneidade, segurança e efetividade no tratamento. E na IPLSQ o contato é por safira refrigerada. A safira é um material que ela tem alta eficiência de refrigeração. A gente consegue até 5 graus quando utilizado no etérea e 2 graus na safira no ZAI. Esse resfriamento, além de trazer conforto para o paciente, ele também ajuda a proteger a epiderme, permitindo tratamentos mais agressivos, com fluências mais altas e com segurança. E a IPLSQ conta com o Square Wave Pulse, é o formato de onda quadrado, onde a distribuição da energia é uniforme e constante durante todo o pulso. Isso garante com que a gente tenha tratamentos eficientes e seguros, diferente dos equipamentos com descarga livre, onde tem um pico de energia e ali o risco de queimadura. Além de ter o contato por safira, a gente tem na safira uma ampla área de cobertura. Então, ela tem 40 por 12 milímetros, chegando a quase 5 centímetros quadrados de área tratada. Então, é uma área grande, principalmente para regiões grandes, onde a gente consegue tratar com mais velocidade. Além da safira grande, a gente também tem 2 vascotips, uma quadradinha de 12 por 12 milímetros e uma redonda com 8 milímetros de diâmetro. Então, a quadrada a gente utiliza para lesões pontuais, então, por exemplo, telangiectasia de asa de nariz, ou então para regiões onde a gente não consegue acoplar totalmente a safira maior, como, por exemplo, em fronte ou regiões com proeminências ósseas. Já a redondinha a gente utiliza para lesões pontuais. Então, se a gente quiser ser mais agressiva numa lesão específica, ou então para tratamento de acne, quando a gente precisa de um tratamento pontual, a gente utiliza a vascotip redonda. A gente tem também uma alta taxa de repetição, fazendo com que a gente tenha tratamentos mais rápidos. No etéreo, ela pode chegar até 2 Hz, ou seja, 2 disparos por segundo, e no ZAI até 3 Hz, ou seja, 3 disparos por segundo, é mais velocidade de tratamento. Ao utilizar as vascotips, a gente precisa saber de 2 coisas. As vascotips, elas acabam bloqueando um pouco tanto a refrigeração quanto a fluência. Então, toda vez que a gente utilizar as vascotips, a cada 2, 3 disparos, a gente precisa verificar se elas estão refrigeradas, para daí, então, continuar o tratamento. Então, sempre que estiver utilizando as vascotips, cada 2, 3 disparos, para um pouquinho, verifica na própria mão se ela está refrigerada, para daí, então, continuar o tratamento. E ela acaba bloqueando, então, um pouco a fluência também. Então, sempre que for utilizar a vascotip quadradinha e quiser manter a mesma intensidade de tratamento que estava sendo utilizado na safira maior, a gente aumenta, então, 1 joule
para vasculite quadradinha e 2 joules para vasculite redonda. E é importante também, se não estiver refrigerando, não estiver sentindo o resfriamento das vasculitips ou da safira maior também, entrar em contato com a assistência técnica. A luz pulsada, quando utilizada no ZAI, a gente tem alguns diferenciais. Como, por exemplo, o filtro dual band, que tem 2 comprimentos de onda, né, de 390 a 510 e de 850 a 1200. A gente tem o modo Dynamics, com uma taxa de repetição de até 3 Hz. Uma proteção de scattering acoplada à safira, que aumenta o conforto e a segurança do tratamento durante a aplicação. E um sistema de aferição de energia na plataforma ZAI, onde a gente calibra ela na própria plataforma, calibra a luz pulsada na própria plataforma. E mais resfriamento da safira, que a gente consegue atingir até 2 graus Celsius. No filtro dual band, então, com essas 2 faixas de banda, a gente consegue tratar muito bem a acne ativa, vitiligo e psoríase. Ele consegue tanto um efeito anti-inflamatório, como também o estímulo da melanina. E na acne, a gente ainda tem atuação na protoporfirina, inibindo a ação da bactéria causadora da acne. Então, no modo Dynamics, a gente tem até 3 Hz de repetição, e a gente consegue fazer a aplicação da luz pulsada com todos os filtros, com exceção do filtro dual band, mas com todos os outros filtros, no modo in motion. Isso é importante principalmente quando a gente vai tratar regiões extrafaciais, porque minimiza os riscos de ter complicações como, por exemplo, as hipocromias ou aquele efeito zebrado. Então, é uma forma mais segura e confortável para o paciente de fazer tratamentos com a luz pulsada nesse modo in motion. E esse é um videozinho da calibração da luz pulsada no ZAI. Essa é a interface de parametrização da luz pulsada, onde ele já reconhece automaticamente qual que é o handpiece, qual que é o filtro que está sendo utilizado, e a gente mexe somente em 4 botões. Então, onde a gente vai colocar qual é o nível que a gente quer de resfriamento da safira. Ali não está em graus, ele está em nível. Então, quanto maior o nível, maior o resfriamento da safira. E a gente recomenda que utilize sempre no resfriamento máximo. Taxa de repetição ou frequência, né? A taxa de repetição entre os disparos, a velocidade com que a gente vai aplicar. Tempo de pulso, que é dado em milissegundos, e a fluência, que é em joules por centímetro quadrado. Ali embaixo a gente tem um botão de contagem dos disparos, onde ele vai contando quantos disparos foram feitos naquela sessão, e a gente pode zerar a qualquer momento, só dando 2 cliques em cima da caixinha. O Main Service, onde a gente consegue verificar quantos disparos já foram realizados no handpiece e ter outras informações como o número de série do handpiece, número de série do equipamento. Do lado é o botãozinho Standby, onde ali a gente sempre que não estiver utilizando, não estiver tratando ali o paciente, deixar em stand-by para não correr o risco de ter disparos acidentais. Os botõezinhos para cima e para baixo para a gente ajustar os parâmetros, então é só clicar no ícone, no símbolo, né, que a gente quer mudar ali, seja da fluência, do tempo de pulso ou do resfriamento, do cooling. E a gente aumenta ou diminui nas setinhas de baixo. E o botão de on, que quando estiver verdinho é que ele está pronto para disparar. E esse último botãozinho é o botão Home, onde a gente precisa sempre clicar antes de trocar de handpiece ou desligar o equipamento. Ele bloqueia a passagem de água pelo circuito, de água deionizada pelo circuito, e é fundamental que faça isso sempre antes de desligar o equipamento ou trocar de handpiece para não danificar o equipamento. Trazendo agora um pouquinho a luz pulsada para a parte prática, a gente tem os guias de referência rápida. Nesse guia é uma forma prática da gente consultar todos os parâmetros para cada indicação. E as indicações, principais indicações da luz pulsada são lesões pigmentárias diversos tipos também de lesões vasculares em face, pescoço e colo. A gente não consegue tratar vasos de membros inferiores porque a luz não tem profundidade de penetração suficiente para isso. Daí teria que ser com lasers, mas a gente trata muito bem os vasos mais superficiais, de face, pescoço e colo. Epilação também a gente faz muito bem em pacientes com fototipos de 1 a 5. E tem algumas outras indicações como acne vulgar, cicatrizes recentes para diminuir aquela parte vascular, estrias
e, quando utilizada com filtro dual-band, a gente também trata vitiligo e psoríase. Alguns tipos de lesões pigmentares, então efélides, manchas café com leite, hiperpigmentação infraorbitária, hiperpigmentação pós-inflamatória, entre outras. Aqui um guia clínico para tratamento de lesões pigmentares. Então, o alvo sempre vai ser a melanina, e a gente utiliza os filtros 540 ou 580. 540 a gente vai utilizar quando a gente tiver pouco cromóforo na região, ou seja, para lesões pigmentares mais claras, mas a gente não utiliza em fototipos muito altos. Então, o paciente precisa ter um fototipo baixo, de 1 a 3, e também as lesões estarem claras. Agora, se a gente já tiver mais cromóforo na região, ou for um paciente com fototipo mais alto, é indicado que utilize o filtro de 580 nanômetros. A fluência de entre 14 e 19 joules já é o suficiente para a gente atingir ali o nosso alvo. Lembrando que a gente tem até 33 joules de fluência na luz pulsada, então é bastante potência, a gente nem utiliza até isso, assim. Tempo de pulso de 10 a 20 milissegundos para tratamento dessas lesões pigmentares, e a gente indica de 2 a 4 sessões com intervalo de 20 a 30 dias entre elas. Então, aqui a gente precisa encontrar qual que é o melhor parâmetro para a gente conseguir ter o endpoint. E o endpoint é um eritema da lesão, então ou ela fica levemente eritematosa, ou ela muda um pouco de cor, passa a ficar mais acinzentada, com as bordas mais bem delimitadas. Então, esse é o endpoint das lesões pigmentares. Então, para a gente saber se a gente está trabalhando com a parametrização correta, com o filtro correto, no tempo de pulso e na fluência boa, a gente conseguir sensibilizar o nosso alvo sem nenhuma alteração no tecido adjacente. Então, se a gente tem lá uma lesão pigmentar, a gente coloca os parâmetros de acordo com o fototipo, quantidade de cromóforo e também de acordo com o vascotipo que está sendo utilizado ou o tamanho da safira. E a gente dá um disparo e observa. Então, é importante que espere ali um minutinho na primeira sessão, espere um minutinho para ver se vai sensibilizar o alvo. Então, você vai ver se a gente tem um endpoint com aquela parametrização escolhida. E a alteração tem que ser só no alvo e não em todo o tecido. Então, se a gente deu um disparo e ficou o formato da safira na pele, ali, toda a região eritematosa, por exemplo, é porque a gente está com uma parametrização um pouco acima do que deveria. Então, a gente tem que sensibilizar só o alvo. Se, por exemplo, o nosso alvo é uma melanose de mão, a gente tem que dar um disparo sobre a melanose e só a melanose ficar com a eritematose e todo o restante da pele ficar normal, sem nenhuma alteração. Então, é importante que façam esse teste para que tenha um tratamento efetivo e sem nenhum risco de complicação, né? Instantaneamente, assim, dentro de 1 minuto vai ter uma alteração leve, mas depois de uns 10, 15 minutos tende a ficar ainda mais evidente. Então, essa foto aqui é de um pós que foi feito com a luz pulsada, mas alguns minutos depois, né? A gente não precisa aumentar a fluência, por exemplo, até chegar nesse endpoint. Isso daqui a gente vai conseguir depois de uns 10, 15 minutos de que foi feita a sessão. Então, a gente precisa só de uma alteração mínima para dar do alvo, para que a gente tenha um bom resultado sem queimar paciente. Alguns tipos de lesões vasculares, que a gente trata também, a componente vascular da rosácea, telangiectasia, poiquilodermia de Sivati, angioma, aranhas vasculares, hemangioma, manchas vinhos do Porto e cicatrizes recentes também para pegar aquele componente vascular. A gente também utiliza os filtros 540 ou 580. 540 para lesões mais superficiais e com pouco cromóforo, então as lesões mais claras. 580 para lesões mais profundas ou vasos um pouquinho mais calibrosos. Fluência de 14 a 26 joules, então a gente precisa de um pouquinho de mais agressividade quando a gente vai tratar lesões vasculares. Tempos de pulso de 10 a 30 milissegundos. A gente faz de 2 a 4 sessões com intervalo de 30 a 40 dias. O tempo de pulso está relacionado com o calibre do vaso. Quanto maior o calibre do vaso, maior vai ter que ser nosso tempo de pulso para conseguir colabar aquele vaso. E também, para a gente saber se a gente está trabalhando com a parametrização correta, a gente precisa ter um endpoint, né? Precisa atingir o endpoint, que no caso do vaso, ele vai ou colabar ou mudar de cor. Então, é comum a gente ver um vaso, na imagem dá para ver, o vaso passou de um levemente rosado ali para um mais arroxeado. Então, é comum a gente ver
uma dessas alterações. Ou ele colaba, ou ele muda de cor, e às vezes um mesmo vaso, parte colaba e parte muda de cor. Importante que a gente veja alguma alteração sem ficar com a safira carimbada ali no rosto do paciente. Então, esse é o nosso endpoint. Alguns cuidados quando a gente vai tratar vasos, né? Para que a luz consiga pegar o vaso, ele precisa estar com um cromóforo ali na região. Então, não pode colocar muita pressão na hora de aplicar, porque senão a gente pode colabar o vaso e com isso a luz pulsada ela perde a referência, não tem alvo ali para atingir. Então, quando for tratar vaso, tomar cuidado para não colocar muita pressão, porque senão pode colabar e aí a gente não consegue atingir o alvo. Então, esse é um ponto de atenção. Outra coisa, quando a gente tem tanto para lesões vasculares como para lesões pigmentares, a gente utiliza os mesmos filtros, né? O 540 e o 580. Se a gente tiver lesões vasculares e lesões pigmentares sobrepostas, a gente primeiro precisa colocar parâmetros para tratar as lesões pigmentares, porque geralmente a gente trata com os mesmos filtros, mas com fluências mais baixas. Depois, nas sessões seguintes, aí sim a gente vai conseguir tratar as lesões vasculares. Para não correr o risco ali de, se a gente colocar parâmetros mais agressivos para vaso e tiver uma lesão pigmentar em cima, a gente corre o risco ali de queimar o paciente. Então, primeiro a gente trata a parte pigmentar e aí nas sessões seguintes, depois que ela clarear um pouquinho, a gente pode tratar o componente vascular. Então, relembrando, a luz pulsada ela é indicada para lesões vasculares superficiais, então face, pescoço e colo, a gente não trata membros inferiores. Fluência e o tempo de pulso eles devem ser ajustados de acordo com o calibre do vaso e do fototipo do paciente também. Então, o tempo de pulso está relacionado a duas coisas, né? Quanto tempo a gente vai precisar passar a luz ali para conseguir colabar aquele vaso, para conseguir atingir o cromóforo, né? Desnaturar o alvo, mas também é uma forma de proteção da pele. Então, para fototipos mais altos, a gente costuma utilizar tempos de pulsos mais longos também, para proteger a epiderme. Então, levar esses dois fatores em consideração na hora de parametrizar a luz pulsada. E para tratamento de vasos mais finos, é muito comum a gente precisar tratar com fluências mais altas e tempos de pulsos mais baixos, ou seja, mais agressividade no tratamento, porque como tem vasos mais finos geralmente tem pouco cromóforo ali, né, no vaso. Então a gente vai precisar de mais agressividade para conseguir sensibilizar aquele vaso. Para poiquilodermia de Sivart também a gente trata com filtro de 540 ou 580, fluência de 12 a 20 joules, tempo de pulso de 15 a 40 milissegundos, e a gente faz de 4 a 6 sessões com intervalo de 30 a 40 dias. Então, na poiquilodermia de Sivart, a gente trabalha em dois aspectos, né? Geralmente tem tanto o componente vascular como o componente pigmentar. Então, como eu falei, né? A gente começa tratando pelo pigmentar, então faz a primeira ou a segunda sessão com parâmetros para as lesões pigmentares. E aí, quando o paciente retornar já com as lesões mais claras, aí sim a gente coloca parâmetros para a parte vascular, né? Para diminuir a vermelhidão da poiquilodermia. Para epilação também, a gente consegue fazer epilação com segurança em pacientes com fototipos de 1 a 5. A luz pulsada ela é eficaz até mesmo em pelos mais finos. E por ter a safira refrigerada, traz mais conforto para o tratamento. Para epilação, a gente pode utilizar 3 filtros. Então, 580 para pelos claros e finos, 640 para pelos normais e 695 para pelos mais grossos ou então para pacientes fototipos mais altos. Então, pacientes fototipos 4 e 5 a gente só utiliza o 695. Então, o 695 ele é um filtro que ele protege um pouco mais a epiderme, por isso que é mais seguro para utilizar em fototipos mais altos. E ele tem maior profundidade de penetração, então a gente consegue pegar os pelos um pouco mais profundos, né? Então, por exemplo, se a gente vai tratar a barba de um paciente com um fototipo baixo, 3, a gente pode começar. A barba geralmente é um pelo que tem mais cromóforo ali, é um pelo mais grosso. Então, a gente pode começar tratando com um filtro 695. Provavelmente com o 695 e até com fluências baixas, a gente já vai conseguir ter um endpoint do pelo. Então, às vezes, primeira, segunda, terceira sessão é comum a gente tratar com 695. Conforme o pelo vai afinando, aí a gente provavelmente vai precisar passar para o 640, o filtro 640, e utilizar o 580 somente se ficar uma penugenzinha, um pelo mais difícil de atingir. Geralmente, buço, né, o
busto feminino, a gente utiliza bastante o 580, que ele consegue pegar aqueles pelos mais fininhos. Então, no mesmo paciente, pode ser que a gente precise usar diferentes filtros de acordo com a sessão de tratamento que o paciente está. Então, tempo de pulso de 20 a 50, depende de como está o pelo, a gente leva em consideração também o fototipo, e isso tudo tem no nosso guia de parametrização. Sessões de 4 a 8 com intervalo de 30 a 60 dias. E na epilação, o endpoint do pelo, ele vai ser, ou ele vai ter um edema e um eritema perifolicular, então é o que vocês veem aqui na foto de cima, essa fica mais avermelhadinho e edemaciado o bulbo do pelo. Na de baixo, na do meio, a gente consegue ver também mais o eritema, mais a parte eritematosa do bulbo do que edema. Ou então, dependendo do tipo de pelo, a gente vai ver a carbonização do pelo. Então, nessa última foto de baixo, a gente consegue ver o pelo carbonizadinho ali, queimado, né? Mas nem sempre a gente vai ter esse tipo de reação. Principalmente se for um pelo fino, a gente só vai ver mesmo um leve eritema perifolicular e isso já é o suficiente. Já quer dizer que a gente conseguiu pegar o pelo, conseguiu atingir o endpoint do pelo. Para acne vulgar, a gente utiliza o filtro 640 ou 695 para reduzir o processo inflamatório e o filtro de 400 para atuar na protoporfirina, diminuindo a ação da bactéria acnes, né? A bactéria causadora da acne. Então, a gente faz uma combinação de filtros. É possível sempre a gente fazer uma combinação de filtros numa mesma sessão com a luz pulsada, mas o indicado é que a gente comece sempre pelos filtros maiores. Então, se eu for utilizar aqui no caso da acne, eu posso começar pelo 640 ou 695, dependendo do fototipo do paciente, e atuar na parte inflamatória da acne e depois, na sequência, fazer os disparos com o filtro de 400 para atuar na bactéria. Influências a gente usa de 6 a 18, com tempo de pulso de 30 a 60. E o recomendado é que faça de 1 a 6 sessões, com intervalo de, no máximo, 14 dias. Então, para o tratamento da acne no ZAI, a gente utiliza o filtro do Albend, que ele vem identificado como 390. Então, como ele tem duas faixas, a faixa mais longa, né, com comprimento de onda maior, vai atuar na parte inflamatória da acne, e a banda mais curta do filtro vai atuar na protoporfirina, diminuindo a ação da bactéria causadora da acne. A gente utiliza de 9 a 16 joules por centímetro quadrado, tempo de pulso de 30 a 60 milissegundos, e o indicado é que faça de 1 a 6 sessões, com intervalo máximo de 14 dias entre elas. Tratamento de vitiligo também com filtro do Albend. A gente utiliza fluências de 8 a 16 joules, 30 a 40 milissegundos, e a gente faz passadas até atingir um eritema leve. Esse é o endpoint no tratamento para vitiligo. Indicado é que sejam feitas de 6 a 10 sessões, com intervalo de 15 dias entre elas. Para psoríase também, a gente utiliza o filtro do Albend, com fluências de 10 a 16 joules, tempos de pulsos de 30 a 60 milissegundos. A gente faz de 6 a 10 sessões, com intervalos de 15 dias. E aqui há um vídeo da IPL no modo Dynamics, né? Então, como eu já falei, a gente consegue utilizar com todos os filtros, com exceção do filtro do Albend. A gente utiliza fluências de 4 a 7 joules por centímetro quadrado, tempo de pulso de 10 milissegundos, e também a gente precisa ter o endpoint. Então, seja ele para lesões pigmentárias, a gente vai ver a lesão ficando um pouquinho eritematosa, ou se for no caso de poiquilodermia, também a gente vai ver um eritema. Então, o indicado é que a gente vá fazendo disparos consecutivos até a gente conseguir um eritema leve. Recomendados são de 6 a 10 sessões, também com intervalos quinzenais. Algumas orientações no tratamento com a luz intensa pulsada. Então, sempre ficar bem atento ao fototipo do paciente e nunca tratar pacientes com bronzeado ativo. Então, mesmo compensando ali com os parâmetros, tem um alto risco de queimar o paciente. Então, nunca aplicar em paciente bronzeado. Pedir sempre para que o paciente evite tomar sol durante todo o tratamento. Se tiver pelo na região, os pelos devem estar curtos, né, para epilação. Então, aparar com lâmina no mesmo dia. Se for no mesmo dia, tem que aparar no sentido do crescimento do pelo. Ou então, de preferência, pede para o paciente já vir raspar mesmo pelo no dia anterior à sessão. Aplicar a luz pulsada sempre com a pele limpa e seca, né? Remover
totalmente qualquer creme ou loção e evitar fazer stacking. No pós-tratamento, utilizar sempre o filtro solar, pelo menos no fator 30, e evitar a exposição solar, né? De novo, durante todo o tratamento. E se tiver pequenas crostas no pós, principalmente de lesões pigmentárias, às vezes pode acontecer, pedir para o paciente não arrancar, deixar que elas saiam naturalmente para não correr o risco de ter ali uma hipocromia. Muito cuidado para regiões extrafaciais, principalmente quando vai aplicar, quando vai fazer um tratamento no modo estático, né? Para não correr o risco de zebrar o paciente, de ter hipocromias ali na região. Então, é sempre recomendado que utilize fluências 10% menores do que o indicado por uma face, por exemplo. Então, no guia de tratamento, a gente coloca os parâmetros pensando em tratamentos faciais. Se vocês forem utilizar, né, se for utilizar para tratamentos extrafaciais, o ideal é que diminua em pelo menos 10 a 15% aí a fluência indicada nos guias. Utilizar também sempre o resfriamento no máximo, é uma forma de proteger a epiderme. E sempre optar por um maior número de sessões, mas sessões menos agressivas do que quando a gente faz, comparado ao que a gente faz em face, né? Os tratamentos que a gente faz em face. Então, é recomendado um maior número de sessões menos agressivas para minimizar o risco de ter complicações nessas regiões extrafaciais, principalmente colo e antebraço. Alguns cuidados e manutenções com a luz intensa pulsada. É indicado sempre fazer uma inspeção da luz pulsada, das vascotips, da safira e dos filtros antes de utilizar. Então, elas precisam estar íntegras, não pode estar trincada, não pode estar sujo, o filtro não pode estar descascando, então sempre fazer uma inspeção antes de utilizar. E sempre, após a aplicação, fazer a higienização tanto das safiras, as vascotips, como dos filtros. Então, a safira, né, e as vascotips a gente pode higienizar com um álcool 70. Já nos filtros de corte, a gente utiliza só uma flanela seca. Pode ser aquela flanelinha que vem junto com o óculos de proteção. Então, sempre depois do uso seca, porque é comum ela transpirar um pouco por conta da refrigeração. Então, sempre secar ela antes de guardar. E se tiver com alguma manchinha, alguma sujeirinha, que é comum também, às vezes, depois da aplicação acontecer, utilizar uma gotinha de álcool isopropílico e o lencinho para tirar, então, e não guardar sujo. A luz pulsada ela tem uma garantia pro rata de 60 mil disparos, ou seja, qualquer problema que tiver com a luz pulsada, desde que não seja por mau uso, a Videm se cobre em garantia. E depois de 60 mil disparos, o indicado é que mande o handpiece para assistência técnica, para que eles façam a troca da lâmpada e uma revisão de todos os outros componentes. Então, quando estiver próximo desse número, o equipamento começa a avisar para vocês já se programarem para mandar a luz pulsada para assistência técnica. Muito cuidado também no transporte, para não ocorrer nenhum desalinhamento, não danificar o seu handpiece. Isso pode gerar ineficácia do tratamento, começa a não ter mais endpoint e nem resultado com a luz pulsada. É importante, na inspeção dos filtros, sempre verificar se ele não está descascando, ou trincado, ou rachado. Ele tem que sempre estar íntegro. Por quê? Esses filtros de corte, eles possuem como se fosse uma película de proteção. Essa película que vai filtrar qual é o comprimento de onda que vai ser entregue para paciente. Então, se ele estiver descascando, não pode, ou rachado ou trincado, não pode de forma nenhuma utilizar. Tem que entrar em contato com a assistência e mandar de volta para eles fazerem a troca, tá? Então, por segurança, sempre inspecionar todo o equipamento, né, as safiras e os filtros antes da utilização. Alguns resultados com a luz intensa pulsada. Aqui são fotos do Centro de Treinamento da Videns, em São Paulo, caso de epilação, antes e depois, aqui foi utilizado o filtro de 640 nanômetros. Todos esses casos foram utilizados com filtro de 640. E aí, tempo de pulso e fluência depende de cada fototipo, né? Esse é o tratamento com a luz pulsada de lesões pigmentares. Então, como vocês podem ver, essa paciente tem bastante cromóforo ali na região, então lesões pigmentares escuras.
Então, mesmo ela sendo fototipo baixo, o indicado é que faça pelo menos a primeira ou a segunda sessão com filtro 580. Então, inicia tratando com 580 e aí depois que as lesões estiverem mais claras, daí sim pode utilizar o filtro 540. Essa paciente, ela fez 3 sessões. Essa também fez 3 sessões, iniciou o tratamento com filtro 580 e depois foi para o 540. Essa também 3 sessões, a gente tem bons resultados em melanoses solares com a luz pulsada. Lesões pigmentares, aqui foi utilizado o filtro 640 para estímulo de colágeno e o 540 para as lesões pigmentares, então um tratamento para fotorrejuvenescimento. Lesões vasculares, antes e depois uma sessão com filtro 540, aqui também foi feito com filtro 540. Nessa paciente também, antes e depois, todas com vascotipo de 12 milímetros. Essa paciente, uma paciente com acne ativa, também foi utilizado o filtro 640 para o processo inflamatório e 400 para atuar na bactéria. Também nessa paciente foram utilizados 2 filtros. E essa paciente com cicatriz, utilizado o filtro 540 para diminuir a parte vascular, né, essa parte avermelhada da cicatriz. Antes e depois, 3 sessões. Essa foi a apresentação da luz intensa pulsada. Obrigada.